Olá, aqui é Igor Carvalho. Na aula passada, nós falamos sobre procedimento para avaliar a necessidade de proteção. Esse procedimento para avaliar a necessidade de proteção, ele é referente aos riscos R1, R2 e R3. No caso do risco R4, que é a perda de valor econômico, o correto é fazer o procedimento para avaliar o custo da eficiência da proteção. Vamos verificar agora qual é o procedimento para avaliar o custo da eficiência da proteção. Além da necessidade da proteção contra descargas atmosféricas, pode ser muito útil a verificação dos benefícios econômicos da instalação das medidas de proteção no sentido de reduzir as perdas econômicas na edificação. A análise dos componentes do risco R4 permite ao usuário avaliar o custo da perda econômica com ou sem as medidas de proteção. Para avaliar o custo da perda econômica com ou sem as medidas de proteção, nós vamos seguir esse fluxograma para poder entender como é feito essa avaliação. A primeira parte desse procedimento é identificar os valores da estrutura, das atividades e das instalações internas. Verificar qual o custo de toda a edificação, o preço realmente, o valor em dinheiro de cada uma das partes da edificação. A edificação em si, a estrutura, quanto ela custa, o valor dela, das atividades que estão dentro da edificação, por exemplo, se é uma fábrica automotiva, o tempo parado dessa fábrica, quanto custa a hora parada, identificar os equipamentos que estão lá dentro, quanto custam os equipamentos que são utilizados, as instalações internas, caso haja uma descarga atmosférica, qual o prejuízo que pode causar a queima de um equipamento lá dentro. Tem estruturas que têm equipamentos caríssimos, então isso tudo tem que ser levado em conta. A segunda parte é calcular todos os componentes de risco relevantes, os componentes de risco para R4. Aqui não estamos falando de R1, R2 nem R3, somente os componentes de risco relevantes para R4, que é a perda de valor econômico. A próxima etapa é calcular o custo anual, CL, da perda total e o custo CRL da perda residual em presença das medidas de proteção. Vamos entender um pouco melhor o que significa o CL. O CL é o custo anual da perda total na ausência das medidas de proteção. Então, esse é o custo que você vai verificar caso haja a incidência de uma descarga atmosférica sobre a edificação sem as medidas de proteção, qual o prejuízo que isso pode causar? Qual o custo que isso vai ter para o seu cliente? O tempo de parada da fábrica, os equipamentos que podem ser queimados, a estrutura que pode ser danificada, qual o custo, o valor em dinheiro dessas perdas. Já o CRL é o custo anual total das perdas residuais com a presença das medidas de proteção selecionadas. Pode haver perda mesmo depois de se aplicar as medidas de proteção? Sim, pode haver perda. Nenhum sistema de proteção contra a descarga atmosférica é 100% eficiente. Se você avaliar na norma, verificar na norma, você vai ver que é possível chegar a 98% de eficiência na aplicação das medidas de proteção. Nunca você vai conseguir obter 100% de eficiência. Então, caso haja uma descarga atmosférica na edificação, mesmo que ela já possua medidas de proteção aplicadas, instaladas, pode haver perdas. Então você tem que verificar, identificar qual o custo dessas perdas caso haja a incidência de descarga atmosférica na edificação que já possui as medidas de proteção. O próximo passo é calcular o custo anual com as medidas de proteção. O custo da instalação das medidas de proteção. Para você ter um SPDA instalado, medidas de proteção contra surto instalado, todo um sistema de proteção contra raios, isso gera um custo anual, um custo de manutenção para manter o sistema funcionando. Esse é o custo anual com as medidas de proteção. Agora, no próximo passo, a gente tem que fazer uma comparação. Pegar o custo CPM, que é o custo anual das medidas de proteção selecionadas,
que é o custo da implantação das medidas de proteção, custo anual, verificar qual o valor em dinheiro daquelas medidas de proteção instaladas e a manutenção delas durante o período de um ano. Somar com o seu custo CRL, que é o custo anual total das perdas residuais com a presença das medidas de proteção. Aquela porcentagem menor que você não consegue dar de eficiência, que você não consegue garantir a proteção da edificação. Então, o CRL, que é o custo total das perdas residuais com a presença das medidas de proteção, você tem que somá-lo com o CPM, que é o custo das medidas de proteção, e fazer uma comparação. Se essa somatória for maior do que CL, que é o custo anual da perda total na ausência das medidas de proteção, então você tem o custo das medidas de proteção adotada, o custo da perda com as medidas de proteção e o custo sem as medidas de proteção, o custo das perdas na edificação sem a medida de proteção. Se o somatório do CPM mais CRL for maior do que CL, não é eficiente o custo das medidas de proteção adotadas. Se o custo das medidas de proteção selecionadas mais o custo das perdas com as medidas de proteção for maior do que o custo das perdas sem as medidas de proteção, quer dizer que não é eficiente o custo das medidas de proteção adotadas. Não existe eficiência ao se aplicar o SPDA, o Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica, não somente o SPDA mais as MPS. Não existe eficiência. Agora, caso contrário, CPM mais CRL for menor do que CL, o custo das medidas de proteção adotadas é eficiente. Então quer dizer que o custo das medidas de proteção selecionada mais o custo das perdas com as medidas de proteção é menor do que o custo da sua edificação, o custo das perdas na edificação sem as medidas de proteção. Então, as medidas de proteção são eficientes. As medidas de proteção adotadas é eficiente. Então, como eu falei agora há pouco, aqui na observação, em vermelho aqui, se CL menor do que CRL mais CPM, a proteção contra descargas atmosféricas pode ser julgada não tendo custo eficiente. Caso contrário, se CL maior ou igual a CRL mais CPM, as medidas de proteção podem provar a economia monetária durante a vida útil. Esse é o procedimento para avaliar o custo da eficiência da medida de proteção. Ele é muito útil para se fazer uma comparação entre as perdas dentro da edificação sem as medidas de proteção e com as medidas de proteção. Isso também serve para você mostrar ao seu cliente o quão eficiente pode ser a instalação de medidas de proteção na edificação dele, gerando assim mais informação para o seu cliente.